Olá, gente. A gente está começando mais um esquema, que é o de isolamento social, e a gente já vai começar a te fazer algumas perguntas sobre o que tu vive hoje. Por exemplo, pensar que eu me sinto muito sozinho, que eu não me sinto pertencente, parece que as pessoas não se conectam comigo porque eu me sinto diferente, eu me sinto sozinho mesmo estando com um grande grupo, eu sinto sozinho e parece que essas pessoas que eu me relaciono, ou que eu preciso estar junto, elas não são parecidas comigo. Eu me sinto internamente extremamente diferente. Parece que todos os grupos que eu já passei, eu não me conectei de verdade. Parece que eu não faço parte desse grupo. A gente carrega um sentimento de solidão por se sentir sozinho. E essas pessoas, elas apresentam uma timidez, elas apresentam um desconforto em estar com pessoas estranhas. Pode ser que com pessoas íntimas, pessoas próximas, a pessoa seja muito habilidosa em falar, fale pra caramba. Mas quando ela tem que estar num grupo grande, ela fica muito nervosa, muito ansiosa, e toda a atenção que ela tem vai para erros, falhas, comportamentos inadequados que ela acha que tem, ela não consegue se soltar. Ela pode ter muitas crenças internas da própria conversa, achar que ela não consegue manter uma conversa por muito tempo, achar que ela não tem nada de interessante, achar que as pessoas são diferentes e que ninguém se interessa pelo jeito dela, achar ela inadequada. Muita gente que tem um esquema de isolamento social tem um esquema de defectividade, mas não é certo. Pode ser que a pessoa só tenha esse isolamento, mas internamente ela não se sinta defeituosa, fracassada, com um problema assim de crenças internas sobre si mesma. Ela sabe que ela em algumas situações, algumas partes da vida ela se deu muito bem, ela sabe que ela é bom em alguma área, por exemplo, eu sei mexer em computador, eu sei ler, eu digo assim, né? Eu gosto dessas atividades, eu sou mais intelectual, eu gosto de fazer coisas que são do meu interesse, que são atividades mais isoladas, mas eu sei que eu sou bom nisso. E o esquema de defectividade existe muitas crenças de eu não tenho valor, de que eu não sei fazer as coisas, de tudo que eu faço não é bom, de que eu não sou interessante e tal. Bom, e lá no isolamento, então, tem alguns aspectos que a gente pode notar, principalmente esse sentimento de não pertencer em nenhum lugar, de todo mundo ser diferente, de eu ser muito diferente. A minha atenção é muito voltada para as diferenças. Eu não percebo o que eu tenho de parecido com as pessoas, mas eu foco muito, muito, muito nas diferenças. E isso faz com que se torne uma coisa muito, uma crença muito forte que faz com que o meu olhar se volte sempre a isso. E eu acabo carregando esse tipo de julgamento para todos os lugares, para todos os ambientes que eu vou. Então, alguns pontos aqui que a gente vai ler juntos. Você se sente diferente e inferior às pessoas ao seu redor. Maximiza as diferenças, minimiza as semelhanças. Sente-se sozinho, mesmo estando acompanhado. Então, é coisas que a gente já havia falado. E é legal da gente perceber que maximizar as diferenças, todo mundo tem pontos diferentes. A gente tem uma ilusão de que a gente tem o nosso grupo, que a gente pensa parecido e que a gente tem o nosso jeitinho, mas na verdade, ninguém viveu a tua vida, ninguém teve as mesmas experiências, as crenças ou os teus entendimentos, as tuas interpretações são muito diferentes da outra pessoa. Tem momentos que tu pode te frustrar até com o teu grupo ou alguém do teu grupo que é muito próximo por ela te contar uma situação e tu vê que teu comportamento seria completamente diferente. E aí tu vai acabar ficando impactado por achar que vocês eram muito parecidos. Acontece, por exemplo, em grupo de amigos, quando o amigo vai lá e volta com o ex-namorado, da ex-namorada, e tu fica, nossa, nada a ver, foi super tóxico, por que tu fez isso? E tu fica, nossa, jamais faria uma coisa dessa. E na verdade, tu não tá na situação, tu não sabe como é, tu não tem as crenças dele, tu não sabe o que ele viveu com a pessoa, tu não sabe o que para ele é importante, o que para ti é importante, é diferente. Então, não somos diferentes. Mas eu buscar essas diferenças
como forma de taxar quem eu sou, faz com que eu me sinta não pertencente e desconectado das pessoas. Lembrando que nós estamos falando do nosso domínio lá de desconexão e rejeição, e que a gente vai ter mais dificuldade de se conectar por ter esse esquema de isolamento. Em seu trabalho, faz apenas o básico, fica na sua, não é promovido nem incluído em projetos, pois não se encaixa. Então é aquela coisa de às vezes eu não produzir mais ou eu não fazer mais do que é o esperado, por eu nem querer tanto esse destaque, por eu ter medo de lidar com essa situação. Eu não querer me comprometer com grandes grupos, eu não querer me comprometer com muita um, cooperatividade, eu não querer me colocar nessas situações e eu preferir estar ali no meu cantinho. Esse do meu cantinho é muito interessante porque é o mecanismo de defesa dos tímidos. É o mecanismo de defesa que faz a gente empacar na vida, a evitação, que dentro dos esquemas mentais a gente chama de uma forma parecida, que é uma pessoa que usa o protetor desligado para lidar com situações. Eu não consigo lidar com algumas emoções, algumas angústias, a situação me demanda muitas angústias, e eu ativo um protetor desligado. Eu não quero sentir aquilo. Então, eu vou evitar a situação, posso usar de formas, me desconectar emocionalmente daquilo, posso comer mais, comer coisas gostosas, posso ver mais televisão, posso beber, usar droga, é uma forma de eu ativar um protetor desligado e fazer com que eu não me conecte nunca com isso. Então, cada vez mais que eu evito as situações, aquelas situações acabam virando monstros na minha vida. A gente, a gente tendo dificuldade para passar por uma situação e enfrentando ela, ela diminui, ela fica para trás e eu vou para uma nova vivência. Mas quando a gente começa a evitar situações, aquilo se torna um monstro, aquilo te escraviza para o resto da tua vida. E o tímido, a pessoa que tem fobia social, a pessoa que tem dificuldade de se comunicar, ela evita muita situação que faz com que esse perfil, essa dificuldade fique presente na vida dela por muito tempo. Você fica nervoso e autoconsciente em grupos de pessoas, não consegue relaxar e ser você mesmo. Fica preocupado em dizer algo errado. Tenta planejar o que dizer, fica muito desconfortável falando com estranhos, sente que não tem nada de único para oferecer aos outros. Desconforto estar com pessoas, dificuldade de se comunicar, e vem daquela sensação da timidez, de eu não ter nada para oferecer. E por que isso? Vamos pensar por que a gente tem essa sensação de não ter nada para oferecer. Porque não foi estimulado a autenticidade lá na infância, eu não tive espaço para expor as minhas opiniões. Às vezes, um isolamento social, ele pode acontecer de uma forma natural na adolescência, porque é um momento onde a gente está se colocando em grupos sociais, tem uma baita pressão para te expor, e aí tu acaba te isolando por uma dificuldade. Mas tende a diminuir, tende a passar, depois que tu começa a te colocar em situações, te expor e tudo mais. Mas o isolamento, se ele vem de antes, se ele vem de sempre, eu sempre me senti diferente, eu sempre me senti estranho, a minha família parecia que era diferente das outras pessoas, eu não era parecido com os meus primos, eu não era parecido com os meus amigos, dos colegas, eu sentia que eu não tinha conexão com o pessoal do colégio, eu não tinha as mesmas ideias, eu não pensava do mesmo jeito, eu achava todo mundo isso, assado. A minha família, ela era de uma religião tal que o resto da minha família não era, então a gente tinha essa coisa de ser os diferentes da família. Isso aí vai enchendo a gente de crenças, que faz com que eu me sinta extremamente diferente das outras pessoas com quem eu estou junto. E eu vou criando essa percepção de mundo, essa percepção de que eu não pertenço, de que as pessoas são muito diferentes de mim. Por exemplo, tem histórias difíceis de a pessoa estar no colégio, onde os colegas têm uma rotina de vida, e a pessoa, por ter uma vida diferente, por ter uma vida difícil, vamos supor, ah, a pessoa tem dificuldade financeira em casa, está num colégio onde tem pessoas de um nível social econômico diferente, aí ela percebe os colegas tendo atividades extracurriculares, ou chega em casa
e só tem que fazer seu tema, e a pessoa chega em casa, tem um monte de problemas, tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe, tem que cuidar do irmão, tem um monte de responsabilidade, e ela percebe que as conversas não batem. Eu vou lá conversar com os meus amigos estão falando de brinquedo, de jogo, disso, daquilo, e eu tô cheia de problema em casa. A minha vida é diferente, eu sou diferente, a minha família é diferente. Então, a minha percepção de mundo vai se tornando essas crenças que eu vou percebendo e cristalizando e entendendo o mundo desta forma. Então, né, a gente vai trazendo os sentimentos com crenças e interpretando o mundo da forma com que a gente internalizou. Socialmente, evita participar de grupos e de comunidade. Passa o tempo apenas com sua família nuclear ou com um ou dois amigos próximos. É uma dificuldade, uma ansiedade, estar em grande grupo, um medo de ser avaliado, um medo de ser julgado negativamente. Eu fico muito preocupado com a opinião dos outros, eu acho que o pessoal vai me julgar de uma forma errada, eu acho que o que eu falo não é interessante, então eu tenho medo de me colocar. Pode ser que no meu círculo social, eu já tenho intimidade, eu não tenho tanto receio, mas me arriscar para ir num novo grupo é extremamente ansiogênico. Fico nervoso de verdade, taquicardia, fico suando, falo com dificuldade, me expresso com dificuldade, então é um comportamento que realmente aparece. Tem a pessoa que ela tem dificuldade, ela tem timidez pela defectividade, que ela carrega várias crenças, que ela carrega um estigma, ela pode ter sofrido bullying, e isso acarreta no isolamento, ela pode ter se sentido diferente a nível físico, a nível mental, psicológico, ela se sentiu negligenciada, ela se sentiu de uma forma um bullying. Vamos colocar o bullying, a pessoa sofreu um bullying por alguma característica dela. E aí ela carrega isso, eu sou falho. Eu tenho essa coisa que me diferencia das pessoas e não é uma diferença boa. Eu não entendo como uma diferença boa. Pode ser que não seja, não é bom ter uma característica ruim ali, tipo, sei lá, um nariz grande, daí para mim é um estigma que eu carreguei por um tempo, né? Mas enfim, e aí tu se acha diferente por causa disso. E aí tu vai criando essa ideia de que tu é diferente, de que todo mundo tem um aspecto diferente do teu, pode ser, eu me sinto, parece que meus colegas são muito inteligentes, e eu não. Parece que eu sou mais devagar para pegar o conteúdo, parece que em matemática eu não sou bom quanto os meus colegas próximos, então eu não me sinto bom, não sou tão bom no esporte. E a gente vai criando essas ideias nossas, né, que pode ser que o nosso mecanismo de defesa esteja evitar cada vez mais a situação e eu me tornar cada vez mais isolado. Fica com vergonha quando as pessoas conhecem a sua família, tem segredos sobre a sua família que não conta para os outros. É uma ideia do que a gente estava falando, por exemplo, se eu tenho uma família que tem muitos problemas, ou meus colegas, pô, tem uma casa linda e a minha casa é feia, não vou olhar para ninguém lá. Então, eu tenho um segredo que eu não quero que ninguém saiba. Alguém da minha família tem um problema, eu não quero que ninguém saiba. Então, eu começo a criar essa ideia de que eu vou fazer uma amizade com alguém, mas ela não pode conhecer a minha família, ela não pode conhecer a minha vida por um todo. Eu vou mostrar só o que dá. E eu vou levando esse mesmo funcionamento para o resto da minha vida. Eu vou interpretando o mundo, as minhas relações, eu vou sentindo as mesmas coisas nas minhas relações. Parece que se a pessoa me conhecer por inteiro, ela vai conhecer uma parte que eu não quero, uma parte que eu escondo, um defeito, uma coisa que eu não gosto. Então eu vou passando isso para frente. Finge ser como outras pessoas, não permite que os outros vejam uma parte sua que considere inadequada. Você tem uma vida, sentimentos secretos, que acredita que ninguém tem o mesmo. Então, também aquela ideia de que eu sinto diferente, eu penso diferente, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô pensando, esse grupo não pensa que nem eu, essas piadas não têm nada a ver comigo, eu não me encaixo, eu não pertenço. Essa é a vibe, gente, essa é a vibe do isolamento. E o comportamento? Se isolar. Tem a parte de se isolar e também de pertencer a grupos isolados, excluídos, que é um movimento que acontece de grupo muito interessante a gente falar aqui junto, que é um grupo se junta de pessoas que têm esse sentimento
e cria uma identidade e uma ideia de que esse grupo contém informações que ninguém mais tem e nós somos diferentes, e isso se torna algo bom como uma forma de defesa. E eu não sou mais excluído, eu faço parte desse grupo, mas esse grupo tem coisas que nem todo mundo pode entrar nesse grupo, é só nós. Não pode qualquer pessoa entrar aqui. A gente tem informações que ninguém pode saber, a gente tem segredos, e para entrar no nosso grupo não é bem assim. Então a gente acaba formando esse grupo e entrando nesse grupo, e pode ser que a pessoa faça parte desse grupo e mesmo assim não se sinta pertencente. Ela acaba perpetuando o comportamento daquele grupo, mas internamente ela sente que nem esse grupo é exatamente o grupo dela. Eu estava fazendo uma meditação esses dias, e na meditação tinha uma frase muito, muito interessante, que era: tudo que eu amo muito, eu me sinto pertencente a isso. Por exemplo, se eu gosto muito de ler, dentro de um livro eu encontro paz e pertencimento. E às vezes a pessoa que tem um isolamento, ela não foi muito estimulada para os gostos dela. A própria família não deu autonomia para ela ter liberdade de expor os seus sentimentos, de expor as suas preferências, os seus desejos. Ela não conseguiu achar a personalidade dela. Por exemplo, eu tinha que ter uma conversa legal com alguém de assuntos, de ideias personalizadas por ti mesmo, de assuntos teus que tu pensou, tu precisa ter libertado a tua personalidade. Senão tu vai falar de assuntos que tu ouviu. Eu estou compartilhando ideias que eu aprendi, mas eu nem pensei sobre isso. Eu consigo comentar contigo sobre vários assuntos que eu escutei ali, uma palestra aqui, um podcast ali, eu falo contigo de tudo, mas eu não falo do que o meu coração, do que o meu entendimento, do que o meu, a minha mente pensou sobre aquilo. E aí eu me torno um reprodutor de ideias dos outros. Mas quem consegue fomentar um assunto, formar ideias, fazer um entendimento de um assunto ficar muito interessante, é quem despertou a personalidade, é quem fala de uma coisa com gosto, com propriedade. Eu vou te contar sobre esse copo aqui, mas eu vou te contar o quanto ele é incrível. Eu adoro trabalhar com esse tipo de material, porque eu acho eles muito interessante. Eles pegam a temperatura eles conservam a temperatura do líquido que está aqui por tanto tempo, é um material que é feito disso, daquilo, blá, blá, blá. E eu vou te falar com entusiasmo, porque a minha personalidade está liberta. Eu me encontrei com algo que eu gosto, e eu estou te contando sobre isso. Se tu gosta de copos, se tu gosta de materiais que mantêm a temperatura, não importa, mas eu estou te contando isso, e eu estou te explicando porque eu gosto. E aí, qualquer pessoa que fala de um assunto que ame, ela se torna interessante. E ela fala com gosto, ela fala com entusiasmo. Quando eu reproduzo um conceito que eu não sei nada sobre aquilo, que eu acho que é o que está na moda, eu vou falar no assunto. Se tu não entendeu, também tô nem aí, porque eu também não entendi muito bem, entendeu? Eu tô te passando esse assunto aqui, mas eu também não entendi muito bem, ele não tocou a minha alma. Eu só achei interessante porque é um assunto que eu posso jogar aqui e me achar útil por isso, mas realmente não achei ele, não bateu na alma. Então, a gente desenvolver a nossa personalidade faz com que a gente consiga manter conversas, e quando a gente tem um esquema de isolamento, a nossa autonomia para pensar pelas nossas ideias ou tomar algumas decisões dentro do núcleo familiar não foram administradas, não foram reforçadas, entende? Não tive voz dentro da minha família, ninguém me perguntava nada, a minha opinião não era bem recebida, ou ninguém ouvia mesmo. Eu até dava minha opinião, mas ninguém ouvia, ninguém queria saber o que eu estava pensando. Então, decidiam por mim, ou as pessoas também não se preocupavam com a minha opinião dentro da vida delas, eu até dava, mas não fazia diferença. Então, tem isso também, tá? E vamos falar de origem, né? A gente já falou bastante que é quanto a sensação de a minha família ser diferente, de eu ser diferente. Às vezes, grau de gerações. O meu pai e minha mãe são muito mais velhos que eu. E aí, não conseguiu conectar muito bem.
Eu senti os meus irmãos muito diferentes, porque eles eram de outra geração. Os meus irmãos são muito mais velhos, então eu não tinha identificação dentro do meu núcleo familiar. Então existia essa diferença, sabe? Sua família era diferente, você se sentiu diferente das outras crianças, mesmo sendo da sua própria família. E não tem padrão, né? Tu pode ter escolhido qualquer elemento que te diferenciava das outras pessoas. Ah, do teu próprio núcleo familiar. Todo mundo gosta disso, mas eu não gosto disso, então eu não faço parte. Todo mundo fala disso, mas eu não acho isso legal, sabe? Você foi uma criança passiva, fez o que era esperado, mas nunca desenvolveu os próprios interesses e preferências. Agora sente que não tem nada a oferecer, que era o que a gente já estava falando. Bom, gente, então é isso, tá? Como é que a terapia vai lidar com isso? É um esquema onde a gente precisa de bastante vínculo com a pessoa e a gente precisa começar a resgatar o que eu tenho de parecido, resgatar a personalidade da pessoa, quem ela é, a identidade dela, se encontrar com essa pessoa que pode estar cheia de medos e inseguranças dentro do universo, dentro do mundo. Eu tenho medo do mundo, eu tenho medo das pessoas, mas dentro da terapia a gente precisa se encontrar com esse ser humano que tem um universo gigantesco de ideias, de opiniões, de conceitos, de criatividade. Quem é essa pessoa que não precisa agradar os outros? Essa pessoa que tem semelhanças com os outros e diferenças também, sabe? Essa pessoa que tem ideias próprias e pode se expressar. A gente precisa mudar a crença de que é ruim ser diferente. Não, eu sou diferente, todo mundo é diferente e as minhas partes originais fazem a minha personalidade ter mais cor, mais vida. Os grupos sociais que eu tô, pode ser que não tenham a ver comigo mesmo. Pode ser que eu precise desenvolver minha personalidade para encontrar quem realmente tem a ver comigo. Pode ser que essa minha insistência de estar com essas pessoas só faz com que eu me sinta cada vez mais perdido de mim mesmo. Porque eu não me sinto pertencente a essas pessoas. Eu sei que eu estou fazendo um papel, eu não estou sendo de verdade quem eu sou, eu não tô me encontrando na vida. Não consigo me encontrar com as minhas próprias particularidades. Ou esse grupo também não está me ajudando. Às vezes a pessoa ela tem muitos comportamentos, gente, que é muito interessante a gente falar sobre isso, principalmente na terapia cognitivo-comportamental. A gente está falando de esquemas, mas na terapia cognitivo-comportamental, a gente precisa colocar a pessoa em atividade, porque ela passou muito tempo da vida dela evitando muita coisa. E a pessoa que evita muito, ela tem muitos comportamentos que são prazerosos a curto prazo, mas a longo prazo não é bom, não é legal, não é bom nem de sentimento. Quando eu termino o meu dia sabendo que eu fiz atividades que foram difíceis para mim, que eu enfrentei, eu termino meu dia com orgulho de mim mesma. Quando eu termino o dia sabendo que eu evitei um monte de situações importantes e que eu ganhei alívios imediatos, eu termino meu dia o quê? Com falta de motivação, culpa, eu sei que não foi bom para mim, o nosso interno sabe, não adianta tu me dizer, eu gosto de sentir prazer, eu acho que eu tenho que fazer só coisas boas, eu acho que eu tenho que fazer só coisas que me dão prazer. A curto prazo é ótimo, a longo prazo ninguém é feliz assim, porque a gente tem uma capacidade enorme, o ser humano tem uma capacidade enorme. E internamente tu sabe que tá cheio de ferramentas. Quando tu não usa elas, tu se sente desperdiçando coisas. Enfim, esse esquema de isolamento, a gente termina o domínio de desconexão e rejeição. Eu te aguardo para o nosso próximo vídeo, tá? E a gente vai começar a falar de dependência. E é um assunto muito interessante, principalmente para relacionamentos, afetos, como a gente entende o mundo, se relaciona, né? Como a gente sofre também a dependência e incompetência é uma. Eu não vou entrar aqui, tá? Vamos aguardar o próximo módulo, o próximo vídeo, tá? Então eu te aguardo no próximo vídeo. Lembrando, isso é uma série de vídeos dentro da playlist de esquemas, gente. Se tu quiser vai lá e começa desde o início para a gente consolidar um conhecimento sólido de psicologia. Eu gosto de dizer
que no YouTube a gente tem muita coisa boa, mas tem muita coisa pingada, principalmente de psicologia, né? Então, se a gente consolidar esse conhecimento, vai ser muito importante para a tua vida, para te entender os outros e tal. Outra coisa, as referências que eu estou usando são do Jeffrey Young, são 2 livros deles que estão aqui. Tu pode também pesquisar muitos de uma forma autodidata, tu começa a pesquisar também. Eu trabalho na linha terapia cognitivo-comportamental, é a minha linha base. Gosto de usar esquemas mentais, mas a minha linha base é terapia cognitivo-comportamental. Se tu tem interesse de saber mais de terapia cognitivo-comportamental, eu também posso fazer uma playlist aqui de terapia cognitivo-comportamental, técnicas, como é que a gente entende o ser humano, como é que a gente trabalha na prática, enfim. Se tu tiver interesse, deixa nos comentários aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.